Vou abrir aqui já um disque aqui. E vou contar um pouquinho pra vocês como é que vai ser hoje, tá? A gente vai passar aqui, acredito que uns 40 minutos. Porque tem um monte de coisa legal. Eu vou falar pra vocês o que a gente vai falar aqui hoje. Pra atender as coisas, né? Porque tem gente que me conhece, tem gente que não me conhece, tem gente que veio aqui por alguns motivos. E a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês, que já estão aqui, tá? Vai ter prêmio no final da live, que eu separei uma coisa assim super legal pra vocês, de uma certificação que eu fiz. E aí eu queria perguntar pra vocês que estão aqui na live, o que vocês vieram buscar aqui? Acho que essa é a primeira coisa que eu queria saber. O que vocês queriam saber? Quando vocês dizem, putz, Paulinha vai fazer um negócio aqui de uma live. O que você queria saber? O que te chamou? O que te trouxe até aqui? Né? Porque eu quero garantir que você vai sair daqui com aquilo que você veio buscar. Ó, Jesus e tudo, vi? Aqui é a igreja. Vamos lá, coloca aqui pra mim, a Lili vai acompanhar aqui. O que você veio buscar aqui? Pra garantir que eu vou conseguir te atender nesse sábado, porque é uma honra, né? Sábado, 10 horas da manhã, esse é horário nobre, viu? Pra dona de casa, esse é horário nobre. Quase que eu me atrasei aqui, forrando a cama, ajeitando as coisas, dando comida pro Pingo. Pingo nem andou ainda. Já tá aqui me ameaçando. Então, digita aqui pra mim o que você gostaria de saber, o que você veio buscar. Enquanto isso, eu vou só abrir aqui o negócio, a gente já vai começar. Tem alguma coisa acenando? Não sei. Quando a pessoa entra, tem o nome assim, acenar. Aí você Não, aperta. mas eu não tenho como acompanhar isso, não. Não, aí você só acena, entendeu? Mas tudo bem, já acenei. Manhã já chegou aqui. Então, vamos lá, vou falar pra vocês um pouquinho o que vai ser hoje, né, a live, tá? Minha filha, qualquer coisa que vocês falam, eu quero ouvir. Ai, gente, o bom de ter amigo na live é isso, né? Tem um aqui que aprendeu a falar assim, o que você falar hoje na live vai ser muito bom. E tem muita gente que fala que santo de casa não faz milagre, né? E a minha vivência não é essa. Ao contrário, eu acho que é uma honra quando você tem pessoas que estão perto de você. Porque assim, se você tá achando que santo de casa não faz milagre, é bom você olhar quem tá ao teu redor. Porque quando a gente se prepara, a gente tá fazendo uma nova iniciativa, quem apoia, né, normalmente, quando você tem pessoas boas ao seu redor, pessoas que te amam, são os de casa, né? São os de casa que realmente nos apoiam. São os de casa que vão ligar pra você, são os de casa que vão te apoiar, são os de casa que vão estar aqui quando ninguém tiver. Então, se você é dessas pessoas que, poxa, eu tô me esforçando, eu tô fazendo tudo e não tô conseguindo, né, as pessoas de casa não me valorizam. Ok, primeira coisa, tá? Quem tem que se valorizar é você, primeira coisa. Eu me lembro que a primeira live que eu entrei aqui foi às 4 da manhã. Eu tinha chegado de um treinamento e eu tava muito pensativa sobre isso. Eu tinha muito medo demais de chegar aqui numa live e não ter ninguém. E aí eu disse, como que eu vou vencer esse medo? Eu disse, eu vou vencer esse medo entrando sozinho. Porque toda vez que você tem medo de uma coisa, você diz, vou fazer. Justamente para vencer o medo. E eu entrei numa live aqui às 4 da manhã. Cara, todo mundo que eu conhecia tava dormindo. Todo mundo, né? Cledemilson chegou, Nayan chegou, Jéssica. Ai, gente, minha equipe que não cansa de mim, né? E o Cledemilson aí, a gente tem história para contar. E aí, 4 horas da manhã, eu disse, eu vou subir nesse palco, porque o que eu tinha mais medo era do palco vazio, né? E muitas vezes na vida a gente tem medo disso, de dizer, e se eu estiver lá e ninguém estiver me aplaudindo? Mas o meu medo era pior, e se eu estiver lá e não tiver ninguém? E eu disse, é isso que eu vou fazer, eu vou estar lá sem ninguém, que eu preciso entender que eu tô lá por mim. Esse é o primeiro, eu tô lá por mim. Então, eu vim 4 horas da manhã, fiz uma live, foi a primeira live da minha vida, né? Minha mãe ficou, mas por que você não falou pra mim, pra eu estar lá também, né? A mãe sempre fica assim. Mas eu queria ter essa sensação, sabe? Porque a gente vive evitando o fracasso. A gente vive evitando a dor. E viver evitando a dor é um problema. Por quê? Porque a gente sabe que sempre vai ter dor. Então, ou você vai estar bem e com tanto medo da dor que você não vai viver, porque você só vai pensar nisso, ou você vai viver na dor, pensando, tá vendo? Era isso que eu achava que eu ia viver. Então, assim, o tempo inteiro você vai estar procurando a dor. E aí teve um amigo meu, budista, que ele disse uma coisa muito, muito interessante. Ele falou, os seres humanos vivem evitando a dor.
Quando a gente poderia ser uma casa de portas abertas, sabe? Em que as pessoas, em que as coisas, as emoções entram, as situações da vida entram e passam, né? Às vezes a gente tá, super alegria, muito bom. Entrou a alegria. O que a gente faz? Fecha a porta da casa todinha, porque ele não pode mais sair a alegria. E aí o que faz? Muitas pessoas começam a viver uma vida fake. Por quê? Porque ela quer tanto essa alegria que ela precisa fechar as portas para a alegria não ir embora. Aí o que vira? Vira então uma vida fake. Vira uma vida de Instagram. Aí, beleza. Aí a pessoa abriu, cansou, abriu as portas, finalmente entendeu que vida de Instagram não é vida normal. Abriu as portas, aí a alegria passou, aí veio a tristeza. Aí veio a tristeza, é o que a pessoa fala, aí vou fechar as portas. Ela fecha as portas todinha e fica a tristeza dentro. Aí ela entra na depressão, ela entra na síndrome do pânico, porque ela começa a ficar naquela tristeza, né? Então ela não deixa a tristeza passar e ir embora. Porque ela diz, eu não posso ficar feliz com isso, porque eu tô triste, porque isso aconteceu de ruim e eu tenho que estar triste. E ela começa a fazer compromissos. E aí ele falava de como é lindo quando a gente consegue ser simplesmente, se a gente pudesse ser uma casa aberta, portas e janelas em que a tristeza passa e a gente vive e a gente vê o sol e a gente... Voltou. Sei não, vídeo pausado, sei lá que deu. Aí, e como seria bom então, aí vem a tristeza, vem a alegria, e aí ela vem e passa, sabe? E a gente tá triste, mas daqui a pouco a gente tá feliz, e tudo bem, a gente não tem que ter compromisso, nem com a tristeza, nem com a alegria, porque a vida é crescimento. A vida é crescer, a vida é aprender. E se a gente achar isso, a gente não vai deixar de fazer alguma coisa porque a gente tem medo de se machucar, entendeu? Porque a vida é crescimento. Se você entender que a vida é crescer, imagina, você vai andar de bicicleta e vai dizer assim, eu posso cair e tá tudo bem. Não tem problema, porque a vida é crescer. Mas se você diz, a vida é coisa boa, você não vai andar de bicicleta, você diz assim, e se eu cair? Né? Então, que a gente possa ter essa tranquilidade para entender isso. Gente, eu tava um pouco receosa, né? Porque assim, mas eu resolvi me testar. Então, essa é a segunda live, como eu falei para vocês. Lili tá aqui, olhando as mensagens. Já falamos aqui de 40 minutos. Vocês sabem, né? Quem me conhece aqui já sabe que eu vou abrindo caixa. Quando eu ver, já foi um monte de caixa que eu abri e não fechei. Então, o primeiro grande desafio meu aqui é nos manter no horário, tá? Então, vou correr aqui. Vai interagindo comigo. A Lili tá aqui acompanhando. Essa é a primeira grande coisa. A segunda é que às vezes eu falo que sou, né? Então, eu já tive em várias reuniões, porque faz parte do meu perfil comportamental falar de uma forma muito natural. E eu já tive reuniões em que a Priscila, que tá aqui, que acabou de falar, falou assim, menina, pelo amor de Deus, me bateu o pé embaixo da mesa, né? Pra eu não falar algumas coisas. Então, a ideia é que a gente seja aqui uma troca. Eu sei que vocês não estão podendo entrar aqui, mas vocês estão aqui falando comigo e isso é uma honra. Então, vamos falar um pouquinho sobre... como surgiu essa questão de relações humanas, né? Porque o pessoal fica todo mundo, é muito difícil, esse negócio de lidar com gente é muito difícil, como se não tivesse técnica, né? Como se fosse um negócio místico, e não é, tá? Primeira coisa aí, que a gente vai falar sobre isso. Qual a diferença de teste psicológico e teste comportamental, que as pessoas já foram trazendo aqui pra mim? Para que serve, então, conhecer o comportamento humano? Para que eu vou me conhecer? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância do autoconhecimento. Vamos falar do DISC. Vamos fazer uma análise, tá? E eu vou fazer um lançamento para vocês do DISC, numa condição especial para vocês que estão aqui. E no final eu vou dar um presente, que é uma surpresa de uma certificação que eu fiz e que vai ser muito legal, porque na semana que vem eu vou ficar falando disso e você já vai ter feito a sua, tá bom? E essa vai ser um presente que eu vou dar para todo mundo que veio para cá. Então vamos lá. Eu sou Poliana, sou filha de Lídia, sou filha de Elias, sou irmã de Elidiana, irmã de Edípolis, né? Fui criada em Recife, Abreu e Lima, agora moro em São Paulo. Há mais de 10 anos eu gerencio equipe e formo times. Tem um monte de coisa pra falar de mim, né? Eu tive câncer aos 33 anos, eu não pude mais gerar um filho. Tô na fila de adoção. Recentemente, perdi mais de 20 quilos, né?
Então, assim, são coisas importantes que eu fui fazendo algumas entregas na minha vida que eu queria. E isso a gente pode falar em um outro momento, né? Eu tenho pessoas que falam comigo sobre adoção, eu tenho pessoas que falam comigo sobre a questão de perda de peso, eu tenho outras pessoas que falam comigo sobre liderança. Então, e a gente é múltiplo, né? Cada um de vocês aqui tem um monte de coisa que podia ensinar. A Paty pode ensinar sobre como é descobrir que vai ser mãe, né? A Cris pode falar como é empreender. Então, todo mundo aqui tem um monte de coisa para ensinar. E que a gente possa fazer diferença no mundo desse jeito, né? Espero que vocês estejam com o café de vocês. Eu tô com o meu e a proposta é que a gente faça realmente um bate-papo. Eu não vim de RH, eu vim de consultoria e logística, né? Então, eu vim de logística. Eu não gostava muito de RH, achava RH muito chato, porque eu pensava, nossa, tem que ficar atrás de gente que não quer nada com a vida, eu não tenho paciência pra isso. E eu não tenho muita paciência mesmo, né? Então, eu disse, não quero ser gestora de RH, não. Só que, quando você começa a trabalhar liderança, não sei o quê, vamos lá, logística, e corre, e tem um monte de gente aqui que trabalhou comigo nessa época, naturalmente você começa a lidar com um monte de gente. E aí, o meu ponto era assim, tá, eu tô lidando com um monte de gente, mas eu não quero ser negócio de RH, né? Esse era meu ponto. Só que a gente acha que líder tem a ver com alguém que é perfeito. E, na verdade, a gente se percebe que líder tem a ver com alguém que inspira. E nesse mundo de hoje, inspirador muitas vezes tem sido aquelas pessoas que têm coragem de ser quem é. E é esse o ponto que eu vim trazer para vocês aqui com o DISC. Você ter coragem de ser de saber quem você é e assumir quem você é. Esse é o principal ponto. Porque ninguém quer se inspirar em algo que é fake. Ninguém quer se inspirar em algo que é cópia. Nós todos viemos, né? Eu acredito em Deus, por exemplo. Eu acredito em Deus, então eu acredito que Deus nos fez totalmente diferentes. Nós somos iguais em algumas coisas, em essência, naquilo que a gente pode dar, mas em características, nós nos parecemos com alguns, mas nós temos a nossa essência, quem nós somos, né? Então, só que a vida vai encaixotando você, vai colocando caixinha em você. Então é a caixinha da religião, a caixinha da expectativa da mãe, a caixinha da expectativa do pai. E aí vão colocando... Aqui, ó, aqui começa os feedback, né? Aqui já tá assim, ó. De RH mesmo, eu só gostava da Bia Werneck. Ai, gente, realmente, a Bia Werneck... A Bia era uma carinha de anjo, assim, mas a Bia... ela era muito de verdade, né? Acho que todo mundo que tá aqui, assim, é muito de verdade. Eu acho que é isso que liga a gente. Por isso que eu coloquei RH da vida real, entendeu? Porque o pessoal fica com uma conversinha mole, mas a gente tem muita coisa que a gente vive na vida real. Vamos pra frente, então? E aí, eu sempre lidava com pessoas e aí acabei assumindo uma cadeira de gestão de pessoas. E eu comecei a entender melhor isso, né? Agora, colocar técnica na minha experiência, né? Eu já tinha experiência, que era lidar com gente, demitir gente, contratar gente, falar de performance com pessoas, ajudar as pessoas a alcançarem alguns objetivos, mas eu não tinha técnica, então eu fui aprender técnica, né? Trabalhei na TV Cultura, fui gerente de RH da TV Cultura, trabalhei na TCI, agora eu tô na Riachuelo. Na Riachuelo eu tenho mais de 70 pessoas sob a minha gestão e hoje a gente tem mais de 30 mil funcionários, né? Então eu tenho aqui uma equipe que tá aqui comigo e a gente faz toda aí pagamento, férias dessas pessoas e são 30 mil pessoas e pra mim é uma honra estar com essa equipe incrível. E aí um dia, numa conversa, né, um amigo me falou assim, que bom te ouvir, sabia? E aí ele me mandou um vídeo, porque outras pessoas já tinham me dito que era legal me ouvir, mas ele me mandou um vídeo. Cara, tenha pessoas assim ao seu redor, tenha pessoas que olhem pra você de um jeito tão amoroso e elas te captem no melhor momento, sabe? E elas façam você se ver nesse melhor momento. E aí esse meu amigo, ele gravou um vídeo sem eu ver. Nossa, me dá vontade de chorar. Ele gravou um vídeo sem eu ver e mandou pra mim e falou assim, ó, é muito bom te ver. E aí mandou esse vídeo, ó, eu ainda tô me emocionando. E aí mandou esse vídeo e eu vi, o nome dele é Beto, né? Ele tá em Portugal, falou que agora Portugal é 6 horas da manhã. Eu disse, problema seu, né? Eu quero ver você na live, não chegou aqui, vou cobrar daqui a pouco. E aí ele falou assim, olha você. E aí eu me via falando assim, e eu falei assim, cara, essa pessoa, ela é outra pessoa, mas essa é a pessoa que as pessoas veem.
né? E eu me vi de um jeito tão apaixonado falando. E aí, por causa desse amigo, confiando nele, no que ele disse, eu disse, tá bom, eu vou fazer isso. E aí, eu comecei a gravar uns vídeos, né? E eu comecei a gravar vídeo todo dia, e soltando e tudo, mas eu ainda não tinha tido coragem de soltar uma live. E aí começou as pessoas na Riachuelo me dizer, nossa, te vi, nossa, que legal, nananã, nananã. E aí eu disse, eu acho que eu tenho esse talento mesmo. Então eu resolvi, né, abrir. Então se você, né, todo mundo aqui tem uma história muito legal, muito linda. Então assim, faça a diferença no mundo. Você não precisa ir simplesmente dar sopa para as pessoas. Você não, cada um da gente tem um chamado diferente, né? Muitas pessoas falam assim, cadê Deus nessa situação? E cadê nós nessa situação? Porque nós somos filhos dele. E estamos aqui para que as pessoas vejam ele através da gente. Então, cadê a gente fazendo a nossa diferença? Né? Daqui a pouco eu vou lançar um projeto aí, justamente para quem está desempregado há mais de 6 meses. Por quê? Porque para mim, eu me mobilizo com essa questão de desemprego. Né? Tia Noêmia, né, tá aqui de Portugal também, então seja muito bem-vinda, tia, saudade de você, da senhora, tio Toinho, um beijo pra todo mundo. Ai, minha gente, tô me sentindo Xuxa aqui, sempre tive vontade de pegar aquelas cartas de Xuxa e jogar pra cima, né, acho que criança tem muito isso, né, e aqui eu tô aqui fazendo isso, sendo Xuxa. E aí, vamos falar um pouquinho de contexto, então vamos entrar agora no nosso conteúdo. Olha só, qual a primeira grande coisa em relação a teste psicológico, né? Então vamos começar aqui em relação a por que é tão importante se conhecer. Olha só, a humanidade há muito tempo ela tenta se conhecer. Os filósofos, desde Platão, falam desse autoconhecimento, de saber quem você é. Mas é tão estranho, né? Porque a gente vive dentro da gente e às vezes a gente não sabe quem a gente é. E aí, tem até uma coisa muito linda, linda, linda que eu ouvi. E eu vou compartilhar com vocês, antes da parte mais técnica, que na igreja o pastor Ed René falou assim, o que você precisa saber de você é que você é um ser amado. E eu vejo quanto a gente se esforça para ser um ser amado. Imagina você viver com a certeza de que você é um ser amado. Isso é incrível, isso muda tudo. Isso muda a forma que você vê, isso muda a forma do momento de tristeza, isso muda, né? Então vamos pra frente. Desde sempre, a tentativa da humanidade é se conhecer. Então a gente tem os filósofos e tudo. A gente vem astrologia, búzios, tarô, né? É um monte de coisa. E aí, a pergunta é, por que será que as pessoas elas têm essa questão de se conhecer? Porque muitas vezes a gente tem uma ação que é desconhecida por a gente. Quem aqui, levanta a mão aqui, quem aqui já teve uma ação que depois se surpreendeu com essa ação? Que tipo assim, eu não acredito que eu fiz isso assim, né? Quem aqui, levanta a mão aí, deixa eu saber. Quem aqui já fez uma coisa que disse, não, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Eu não me imagino fazendo isso, né? A Jéssica ela já levantou a mão, eu também já fiz isso. E aí você diz, isso está distoante do que eu sou. Então, como que a gente pode evitar isso? Porque, na verdade, essa que teve essa ação, somos nós também. Mas então, como saber disso? E é isso que a humanidade ficava questionando. Como é que eu ainda me surpreendo comigo mesmo? Eu que vivo comigo o tempo inteiro, ainda me surpreendo. E aí, então assim, ó, essa menininha aqui que às vezes é desaforada, é você. Essa semana minha mãe tava me contando uma coisa que dizia que eu sou meio brava, né? Que eu sou meio brava. Te achei descendo a serra. Tô aqui. Que ela disse que eu sou meio brava e desde pequena eu era, né? E aí eu perdi ela nas Americanas. Eu era pequena, saí perto dela, fui ver umas coisas. Fui ver umas coisas. Não é toda criança que faz isso. De ver umas coisas, tem a ver com o meu perfil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, tá? E aí, fui ver umas coisas, daqui a pouco eu comecei a gritar por ela. Mãe, cadê você? Cadê você? Cadê você? E quando eu encontrei ela, ela falou que eu briguei com ela, né? Falei assim, agora a senhora não tá aqui, não sei o quê. E eu sou a mesma hoje, aos 41, que quando eu ligo pra ela, ela não me atende, eu falo, mãe, se eu morrer, não é pra você que eu ligo, né? Porque não posso me despedir, já que a senhora não atende o celular. Ou seja, a mesma. Então, alguns traços da gente somos os mesmos, tá? Genilza do restaurante, minha equipe linda. Seja bem-vinda, meu amor. Então, astrologia, tarô. E aí vamos falar de um conceito de luz e sombra.
luz e sombra. Nós não somos seres feitos só de luz. Nós somos feitos de luz e de sombra. E que sombra é essa? Não é simplesmente maldade. Sombra são aquele lugar que não aparece, né? Então, e quando é que a sombra aparece? Quando estamos cansados, quando estamos estressados, chateados. Normalmente nós somos seres de luz. As pessoas veem aquele momento mais maravilhoso, intenso, né? Alegre. Mas quando a gente está chateado, com raiva, é nesse momento que a sombra aparece. E a sombra tem a ver com aqueles aspectos não iluminados do perfil que nós temos. Então, a gente vai começar a falar aqui, por exemplo, o executor, eu sou executora. O executor, quando ele está irritado, chateado, ele pode ser extremamente grosseiro. Extremamente. Por quê? Porque ele está ali, ó, ele é o cara do vamos fazer. Agora, imagina você que tá aí limpando a casa. Imagina você, tá? Tô limpando a casa, tal. Você tem o perfil executor. Eu sempre gosto de lembrar do executor com esse perfil, para você lembrar. Aí ele tá lá, a mulher levantou, limpou a casa, limpou tudo. Aí acorda o marido, dizendo, meu amor da minha vida, tem algo que eu possa te ajudar? Veja, você que é executor já se irritou. Você já se irritou com essa pergunta. Porque você tá cego? Você não tá vendo que tem um monte que eu vou fazer aqui? É isso que eu tô dizendo. Então, o executor, quando ele tá chateado, ou quando ele tá estressado, ou quando ele tá sob pressão, ele pode ser muito grosseiro, entendeu? Porque ele diz assim, cara, não é possível que você não esteja vendo o que eu tô vendo. Então, vamos pra frente. Então, o aspecto luz e sombra é isso. Então, quando eu tenho consciência que eu tenho luz comigo e que eu tenho alguns aspectos que essa luz aqui, ó, ela tem de sombra também, porque não tem almoço grátis, tá bom? Tudo que eu sou de bom, eu também tenho esse aspecto sombra. Quando eu tenho essa consciência, o que acontece? Eu sei lidar melhor com isso. Eu sei lidar melhor. Então, assim, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas para que se conhecer? Para não ser guiado pelas emoções. Gente, quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe que a gente é impulsivo, quando a gente sabe disso, a gente não vai tomar decisão nesses momentos. A gente vai para casa, vai pensar antes de tomar uma decisão. Para você que vai ser planejador, para você que é um cara muito mais organizado, tal, você não vai tomar decisão agora, porque você sabe que, ó, um planejador, ele vê muito mais o copo vazio. Por quê? Porque pensa comigo, um planejador, ele tem que olhar a longo prazo. Então, o que é olhar a longo prazo? Observar todos os pontos que podem dar errado. É para isso que o planejador tá lá. Para ele olhar tudo que pode dar errado e chegar e ajustar. E se precaver. Agora imagina um precavido com medo. O que acontece? Um precavido com medo. Ele não anda. Então, imagina que eu tô com medo, super assim, aí alguém me faz uma proposta super legal, eu digo, não quero isso não. Então, assim, ó, você precisa se conhecer para não ser guiado pelas suas emoções. Você precisa saber que aquele primeiro sentimento que vem pode estar incluído o teu cansaço, o teu medo, a tua chateação. Então, assim, primeira coisa para se conhecer, não tomar decisões para não ser guiado pelas emoções. Beleza? Vamos em frente. Outra coisa que as pessoas querem se conhecer, para ser feliz. Por que para ser feliz? Porque a gente precisa entender o que é que não nos faz feliz. Ó, quando eu saí da faculdade, eu saí da Federal, eu estudei na Federal do Pernambuco. E eu tinha um sonho, quando eu vi, era a administração da produção, sabe? E eu tinha um sonho de trabalhar na Toyota. Eu queria trabalhar numa empresa japonesa, sabe? Processo, qualidade. Eu vim desse mundo, né? E aí imagina, como é que eu ia trabalhar na empresa japonesa? Uma das minhas características é justamente essa capacidade de vamos fazer rápido, vamos inovar, vamos fazer diferente. Meu Deus, para implantar um negócio na empresa japonesa são 72 mil testes. Como é que pode? Como é que eu ia dar certo na empresa japonesa? Não ia dar certo. Então, quis Deus que eu não entrasse na empresa japonesa. Entende? Então, se eu soubesse o que eu sei hoje sobre mim, se eu já tivesse o DISC naquela época, eu já ia saber que uma empresa japonesa não serve para mim. Não serve. Eu preciso ser uma empresa que seja muito mais inovadora, que me permita inovar, que me permita crescer, que me permita mudar. Percebe? Então, para se fazer feliz. Terceira coisa que a gente quer se conhecer, né? Para não perder tanto tempo. Gente, tem gente, olha só, que fica pensando assim,
Porque o RH, porque a gente, no LinkedIn, né? Ah, é porque o RH fala que tem que saber inglês, tem que não sei o que mais lá, tem um monte de coisa. Esses dias eu atendi uma pessoa que dizia assim pra mim, ai, Poliana, porque eu queria muito, ele tava fazendo tecnólogo, eu acho, ele não tinha terminado a faculdade ainda, tá? Ele tinha quase 30 anos, não tinha terminado a faculdade ainda, e tava muito preocupado. Oi, Cláudia, que bom que você veio. Beijo, meu amor, te amo. Cláudia é uma pessoa espetacular. Temos muito que conversar depois aqui, né? Cláudia, obrigada por ter vindo, meu amor. E aí, esse menino tava dizendo pra mim, eu não terminei a faculdade ainda, mas agora eu tô preocupado com o inglês. Eu pensei, por quê? Você nem terminou a faculdade. Não, porque o mundo é de quem fala inglês. Para, você nem terminou a faculdade. Que isso, gente? Aí o outro vem dizer, não, porque o Google lançou que não precisa mais de faculdade. Quantas pessoas do teu meio que você conhece que trabalham no Google? Quantas? Eu não conheço ninguém. Então, se você não conhece ninguém que trabalha no Google, pensa. Você não pode se comportar como que você fosse trabalhar. E eu não estou desestimulando, eu só estou dizendo, olha o mundo, estabeleça o teu caminho. O RH fala um monte de bobagem. Só que a gente, quem é pobre, porque eu nasci pobre. Para quem é pobre, não pode. Eu vou começar com inglês. Para que eu vou começar com inglês se eu não fiz nenhuma graduação? Que eu não posso nem me inscrever numa vaga que precisa de graduação? Pra que eu vou falar inglês se eu não li nem as coisas em português direito? Aí eu vejo um monte de gente falando, inglês, não sabe nem, sou do RH. Tá bom, tu sabe como começou a Escola das Relações Humanas? Não sei. Não, e pra que tu tá fazendo inglês? Vai estudar. A gente que fez humanas, né? Porque assim, médico vai lá e faz uma graduação. Faz aquele negócio lá, que eu esqueci o nome. Minha gente, o Covid, quando não mata, humilha. Beleza? Não sei. O nome daquele negócio que o médico faz depois que ele se forma. Residência, ele tá ajudando aqui. Residência. O médico vai lá e faz residência e comprova o que ele sabe, né? O advogado vai lá e faz o AB para comprovar o que ele sabe. Mas quem faz relações humanas, administração, psicologia, não sei o que, não tem como provar o que sabe. E como é que prova o que sabe? Primeira coisa, sabendo teoria. Primeira coisa, você não sabe teoria. Você não sabe as contribuições de Taylor, por exemplo, para agora. Aí você acha que Taylor foi um cara velho lá atrás, não sei o quê. Tudo que é o negócio do McDonald's é com base em Taylor. Você não sabe de Taylor. Então, assim, primeira coisa, a gente precisa saber o básico. Então, assim, eu tô estudando. Tá bom, na época da faculdade, você... Mãe, eu tô dizendo aqui, sou suspeita em falar de poli. Não, mãe, a senhora pode falar que a senhora já viu tudo de bom e de ruim. É justamente as pessoas que nos amam, que tá perto, que pode falar melhor do que todo mundo. E aí, porque, como dizem, né? Eu sou muito melhor do que dizem e sou muito pior do que dizem. E mãe sabe de tudo, né? Então, imagina, você tá lá, vou fazer graduação. Você é pobre. Se você é pobre, você tem que começar o normal. Vou começar primeiro com o quê? Com a graduação. Mas o Google, não sei o quê. Você não trabalha no Google. Você não trabalha no Google. Você conhece alguém que trabalha no Google? Então, começa fazendo o básico. Eu tive que escrever... Eu precisei, tá? Escolher entre se eu falava inglês ou se eu ia fazer um MBA, por exemplo. Eu fui fazer um MBA. Por quê? Porque o MBA tem algumas vagas que era predecessor. Precisava saber ter MBA. Inglês não. Gente, eu sou gestora, já fui gerente, já fui diretora de RH. E até hoje eu não falo inglês fluente. Até hoje. Agora, eu tô com 41, né? Agora é porque eu tô querendo outras coisas mesmo, sabe? Então eu tô com preguiça de fazer inglês, porque eu quero fazer outras coisas. Poliana, mas e tudo que tem falando em inglês? Gente, eu não dominei tudo que tá em português. Para. Bobagem isso. Escolha o seu caminho. Deixa de bobagem, tá? Escolha o seu caminho. Porque aí eu vejo, né? Umas vagas aqui que fala assim... precisa ter um monte de coisa para ganhar R$2.000. Então, não se inscreva para essas vagas, gente. Network é a coisa mais importante. Eu tenho aqui, dentre vocês, né? Todo mundo aqui são pessoas que eu amo de coração. E aí, eu nunca sabia, até conversei isso um dia com Bia e com o Pri, que assim, eu não sei como é que vai no evento e fica fazendo network. Dá o cartão,
dá o cartão e fala. Eu achava tão estranho isso. E aí eu aprendi. Pronto, eu aprendi. Não sei fazer network desse jeito, né? Pra mim, network, aí depois a gente fala em uma outra live, a gente pode falar sobre network. Como fazer network, como abordar as pessoas no LinkedIn. Gente, a quantidade de coisa que eu recebo, me recomenda, me indica. Minha vontade é dizer assim, você bate na casa de um desconhecido e diz assim, você pode me indicar por emprego? Porque é isso que é. Você bater aqui no LinkedIn aqui e dizer assim, você pode me recomendar? Eu não te conheço. Minha vontade é dizer isso. Mas não posso, né? Porque eu sou figura pública da Riachuelo. Então eu não posso dizer, meu filho, eu não vou te recomendar porque eu não te conheço. Mas eu acho um desrespeito, sabe? Então depois eu vou ensinar vocês, se vocês querem fazer esse network, como que vocês fazem isso, entendeu? Como que pode fazer sem que o outro se sinta chateado? Eu me sinto desrespeitada. E outra é o pessoal querendo vender coisa. 30 minutos do seu tempo, eu não tenho 30 minutos para minha equipe que tá aqui, gente. É uma dificuldade pra gente marcar reunião. Eu tenho 70 pessoas abaixo. Eu vou estar dando 30 minutos para desconhecido para vender coisa que eu nem quero comprar? Não faz sentido. Então, assim, escolha o seu caminho. Vamos para frente. Para construir a sua régua. Você precisa se conhecer para construir a sua própria régua. Por quê, Poliana? Porque a sua régua é você que se mede. É você que se mede. Não é ninguém que mede você. Gente, se vocês forem escravos de elogio, vocês vão ter a crítica como algo avassalador, como algo que é totalmente verdade. Nem elogio, o elogio e a crítica tem que ter o mesmo peso sobre você. Eu brinco dizendo que o elogio e a crítica é como se eles estivessem no terraço da minha casa. Eles chegam, aí tá lá, né? Alguém elogiou e alguém criticou. Eu olho para aquilo e digo, faz sentido isso aqui. E deixo entrar. Se aquilo não fizer sentido, eu descarto de lá mesmo. Quantas críticas estão carregadas de maldade? Quantas críticas estão carregadas de inveja? Quantos elogios estão carregados de segundos interesses, de segundas coisas, de segundas intenções para aproximar de você? Pra que, então, você vai aceitar esse elogio ou aceitar essa crítica? Gente, aceitar elogio e aceitar crítica é dar autoridade para isso. A autoridade é dizer, eu concordo com você. Então não pode deixar aberta a porta. Não pode. Tem que olhar para o elogio, olhar para a crítica e dizer, isso faz sentido para mim? Por isso que eu falo sobre construir a sua própria régua. Sabe por quê? Eu lembro que tinha um professor de MBA, de uma matéria lá bem ruim que eu não gostava, que eu peguei e fiz um trabalho lá bem mais ou menos. Aí eu entreguei e tirei 8. Olha só, para um executor, que eu sou executora, o que significa tirar 8 numa coisa que você não se esforçou? O que significa? Peraí que a Ana quer participar aqui, ao vivo aqui. Peraí. Gente, deixa eu ver aqui, aceitei aqui da Ana, vamos ver aqui que ela quer contribuir. Então, assim, eu fui lá e eu aceitei. Foi lá e eu tenho que validar essa crítica, validar esse elogio. O negócio lá às vezes eu esqueço. Deixa eu voltar aqui. O negócio lá do professor lá. Fui lá, fiz a Lili vai me ajudando aqui. A Lili vai que eu pego aquele negócio, tem que voltar. Lili aqui tá me ajudando aqui. Aí eu tirei 8. O que significa isso? Tirar 8? Significa que eu não vou levar essa matéria a sério. Eu vou fazer o mínimo esforço. É só isso que significa. Por quê? Porque eu consegui um bom resultado com pouco esforço. Então, pensa bem. Quando eu entendi isso, que eu só era me esforçar pouco, eu comecei a me esforçar pouco. Só que, olha o problema. Quando você tem a sua régua, não é a do outro, é a tua. Eu não tenho que me esforçar baseado na nota que eu tirei. Só que agora eu não tinha essa como fama assim. Eu não tinha essa clareza, né? Então, a tua régua é para você se medir. Peraí, fulano disse que não gostou. Meu gestor falou que esse meu trabalho não ficou bom. Primeira coisa, teu gestor tem que ser capaz de dizer por que não ficou bom, tá? Se o teu gestor não consegue dizer qual é a tua próxima cadeira, tipo assim, o que eu preciso fazer para ser promovido? Se ele não sabe te responder isso, já começa a se organizar para ir para outra empresa. O gestor tem que saber. Ele tem que saber. O que falta para a tua próxima cadeira? Beleza? Tá. Aí, fui lá, fiz. Eu disse assim, então, tua régua
serve para você se medir. A pessoa está dizendo para você, olha, eu não gostei do que você fez, não sei o que, não sei o que. Lembra? O elogio e a crítica tá lá no terraço. Aí você pega a sua régua e diz assim, peraí, eu fiz o meu melhor, mas não é o melhor para essa pessoa. Talvez, então, eu não tenha que estar com essa pessoa. Não é isso? Eu tinha uma amiga que mandava mensagem, não é minha amiga mais, claro, né? Eu tinha uma amiga que mandava mensagem e ela se chateava quando eu não respondia, assim, tipo, em minutos. Aí, sabe o que eu fiz um dia? Peguei um bate-papo com a minha mãe, printei e falei assim, ó, tá vendo aqui, meu pai e minha mãe? São as pessoas mais importantes para mim. Olha quantos dias faz que minha mãe mandou essa mensagem. Fazia quase, tipo, 2 dias que minha mãe tinha mandado mensagem. Eu não respondi ainda. Então, assim, eu não tenho como atender a tua expectativa. A gente não pode ser amiga. Simples assim, gente. Simples assim. Não tem por que você ficar correndo para atender as expectativas dos outros, senão é muita gente com muita demanda. Gente, pela minha chefe, eu trabalhava mais. Pelos meus funcionários, eu tinha mais tempo para eles. Pela minha mãe, eu falava com ela e com meu pai todo dia. Entendeu? Então, assim, todo mundo tem um monte de demanda. Pelo seu filho, o seu filho, ele brincava com você desde a hora que você acordou. Todo mundo tem demanda. Pelo mundo, pela política, cada um tem suas demandas sobre você. O ponto é, e as tuas demandas estão onde? Você precisa ser prioridade. Na tua vida, você precisa ser prioridade. Você precisa saber o que é possível e o que não é possível. Então, faça a sua régua. E para fazer sua régua, você precisa saber o que é, quem você é. Quais são as características que te definem. Para você não ficar batendo cabeça, tá? Outro ponto é, então, estou falando de 1, 2, 3. Por que a gente tem que se conhecer? Para fazer escolhas melhores, para ser feliz, para não ser guiado pelas emoções, para não perder tempo com coisa que você sabe que não é para você, para construir sua régua. E, por último, para você não se comportar como se você estivesse na escola. Gente, o tempo inteiro as pessoas estão assim. O que você... Alta performance. Tudo aqui é alta performance, né? Ai, que eu tenho preguiça dessa palavra já. Tudo é alta performance, acorda às 5. Vê. E pelo coach, deixa eu contar aqui. E pelo coach do Instagram, tu devia estar acordado desde as 4 da manhã vendo o sol nascer. Beleza? Só pra tu saber. E pela tua amiga baladeira, tu devia estar chegando na balada de meia-noite, gente. Então tem a sua régua. Porque senão, ó, o coach vai dizer que tu é um incompetente, que tu não sabe o que tu quer, a tua amiga vai dizer que tu não é amiga. Entende o que eu tô dizendo? Então, todo mundo vai dar as suas opiniões. E se você for guiado por isso, o que você vai fazer? Meu Deus, eu sou uma péssima amiga. Meu Deus, eu sou uma péssima pessoa. Eu sou uma péssima profissional. E aí, adoece. Adoece, porque ninguém consegue dar conta de todo mundo. Então, dê conta de você. O que é importante para você. Beleza? Todo mundo tem um pitaco para sua vida. Tá? É isso aí. Aí, outra coisa, as pessoas se comportam como se estivesse na escola. É assim, ó. Na escola, lembra? A gente tem que tirar 7 em tudo. Lembra? Pronto. 7 em tudo. Beleza. Aí as pessoas querem fazer na vida desse mesmo jeito. 7 em tudo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Imagina se o Bill Gates enchesse a paciência de dizer assim, meu Deus, eu sou muito ruim em história. Então agora eu vou me dedicar os meus sábados todos à história. Ele não tinha construído a Microsoft. Não tinha. Porque ele ia perder tempo tentando melhorar aquilo que ele já era ruim. Poliana, a gente faz o quê então? Cara, vê assim, ó. O que você precisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem gente aqui que não anda de salto, não sabe andar de salto alto. Se você pegar o sábado todinho na sua vida e ficar tentando andar de salto alto, tu não vai fazer... A Cris mesmo não vai vender a lingerie dela. Essa íntima lingerie também não vai vender. Não vai falar com os clientes dela, vai ficar tentando andar de salto. Beleza? Tá. Aí eu te pergunto, você vai precisar desse salto para alguma coisa? Peraí. Então, se você não vai precisar, porque andar já é suficiente, né? Então, beleza. Então, andar, check. Se andar, check. Andar em salto, cara, não precisa perder tempo com isso. Então, vê assim, ó. Qual é o mínimo que eu preciso para o que eu faço dessa habilidade? É isso. Eu vou fazer isso no mínimo. Por quê? Porque eu vou crescer no nível master, mega, o que eu sou bom. Porque aí eu vou ser referência no que eu sou bom. Gente, tem gente que está milionário vendendo brigadeiro. Ele não perdeu tempo aprendendo bolo. Ele foi lá e disse assim, bolo só para não matar meus meninos quando eu fizer um em casa. Mas eu vou ser boa em brigadeiro. Em brigadeiro não vai ter gente melhor que eu, não. É isso. Então, assim, no que você é bom?
pega isso e leva ao nível máximo. Aprende mais, estuda mais, seja o melhor nisso que você já é bom. O que você não é bom, deixa no mínimo, bota alguém para fazer. Gente, vocês acreditam? Ó, eu tenho um salário muito legal hoje. Eu estou numa posição muito legal hoje. Eu não sei fazer PROC-V. Não sei fazer. Eu não sei fazer dinâmica. Eu aprendo e esqueço, aprendo e esqueço, aprendo e esqueço. Você acredita nisso? Mas por quê? Porque eu tenho 20 pessoas incríveis que sabem fazer PROC-V. Incríveis. Então, eu preciso saber o que faz diferença. Por quê? Porque eu, como gestora de equipe, não vai fazer nenhuma diferença saber fazer PROC-V. Mas vai fazer muita diferença eu saber fazer feedback, eu saber motivar, eu saber liderança. Isso vai fazer muita diferença. Muita. Então, é por isso que eu tenho que pegar isso e levar ao nível máximo. Vamos para frente, então. Para de se comportar como uma escola. Para. Beleza? Ah, eu vou ser boa em tudo. Para de se comportar. Você não está na escola. Beleza? Agora, como você vai saber o que você é bom? Né? É por isso que eu tô aqui, para falar disso. E aí, beleza, vamos para frente, então. Aí falamos aqui, vamos falar agora do DISC, tá? Gente, a Dácia tá aqui. Eu vou soltar um vídeo dela, tá? Depois, dizendo como que foi para ela fazer o DISC, né? Mas eu vou falar um pouquinho do DISC, dos 4 pilares, né? Os 4 pilares do DISC, tem 15 minutos para finalizar a live. Então, assim, são 4 pilares o DISC. Quem fez ele foi o Mauston, tá? Então, deixa eu trazer aqui. Então, o Mauston é um psicólogo. Ele fez, sabe aquele teste polígrafo? Sabe o polígrafo que detecta mentira? Pronto. O Mauston, que chama William Moulton Marston, ele criou um livro. Primeiro, o exército americano queria entender, então ele fez o polígrafo, tudo para detectar mentira por causa da guerra. E aí o exército americano falou assim: eu não sei por que alguns soldados se comportam diferente. Eu dou o mesmo treinamento, eles se comportam diferente. Eu quero entender isso. E aí o Mauston escreveu um livro chamado A Emoção das Pessoas Normais, tá? Por quê? Porque ele está tirando aqui, claro, psicopatas e etc, né, gente? Porque o DISC, ele não vai trazer os traços de pessoas que são emocionalmente, psicologicamente doentes, tá? Não estamos falando disso, estamos falando de pessoas normais aí, pelo menos na maior parte do tempo, né? Aí, o que o Mauston fez? Ele pegou 4 pilares, ele falou assim, olha, a gente vai medir 4 pilares, a gente vai ouvir, a gente vai medir, peraí que eu já falo dos 4 pilares, dominância, vamos medir 4 pilares, dominância, influência, estabilidade e análise, esses 4 pilares, foi assim que o Mauston fez, e assim nasceu o DISC, beleza? Para medir esses 4 pilares e para dar uma noção de que o que soldados eram esses, entende? Como eles eram e como eles se comportavam, para fazer uma correlação entre comportamento e traços comportamentais. Veja, Polly, qual a diferença, então, de um teste psicológico? O teste psicológico, ele vai falar um pouco das bases, né? Então, só quem pode fazer é psicólogo. O teste comportamental, ele vai trazer um pouco de comportamento, de como você se manifesta em determinados ambientes, tá? Muito importante isso. E aí, vamos lá. Então, os testes comportamentais, você tem certificações para não psicólogos, eu não sou psicóloga, que podem aplicar, beleza? Tá. Aí, vamos para frente. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o DISC. Mas vamos para frente ainda num contexto aqui que eu quero trazer para vocês. E aí, o Mauston fez isso. Aí várias empresas pegaram essa teoria do Mauston e criaram seus próprios testes. Beleza? Tá bom. Então, tem vários testes. Tem teste DISC de graça, gente. Veja, o meu ponto é assim, ó. Pelo Coach Assessment, então tem um teste DISC, que é o que eu aplico, né, com a base DISC, mas o nome do teste é Perfil Comportamental Coach Assessment. Eu fiz uma certificação no Coach Assessment. E eles pegaram esse Coach Assessment e foram validar, pegaram e fizeram toda a parte de validação, né? Quem já fez aqui MBA, graduação, pós-graduação, sabe que a gente tem que fazer uma monografia, né? E tem todo o rito que a gente tem que fazer para poder essa monografia ser validada, beleza. Aí o Mauston foi lá, pegou isso, o Mauston não, aí o IBC foi lá, pegou isso e aplicou dentro da USP e da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Seguindo os ritos de uma pesquisa. Aplicaram e encontraram mais de 95% de acerto.
Beleza? Então, ó, primeira coisa, isso é validado. Tem uma validação nesse sentido, beleza? Então, é por isso que eu faço o coach assessment e eu não faço de graça, esse negócio de graça não, eu nem acredito em negócio de graça, gente. Então, vamos para frente. Teste não é astrologia. Gestão de gente não é astrologia. Gestão de gente não é místico. Não é místico. Tem técnica. Inclusive, em breve, eu estou desenhando, eu quero fazer um curso, mas eu quero fazer um livro sobre a metodologia para a construção de equipes de alta performance. Eu acabei de fazer uma certificação em segurança psicológica. E eu quero trazer quais são os passos que eu criei e que eu já apliquei várias vezes para gerir equipes de alto valor. Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui, que está até aqui na live, né, que é da minha equipe, dizendo para ela, a gente se conheceu em janeiro, a gente está agora em agosto, o quanto a gente mudou a performance. E não é porque ela não era boa, não. Nem a gestora, não. Mas a gestora talvez não tinha a técnica necessária para levar ela ao alta performance, a alta performance. E isso tem etapa. Não é Jesus só que abençoa, não. Jesus abençoa seu cérebro, tá bom? E para lembrar que você tem que estar aqui hoje, mas esse negócio de pela intuição. Eu sou líder como pela intuição. Vai dar errado. Se você não consegue saber exatamente o que você faz para atingir o alto valor, você não é técnico. Você tem uma disponibilidade e tal, mas você não tem tecnicamente as técnicas para liderança, tá? Vamos para frente. Aí, ó, seguinte, tô correndo aqui, ó. Elton Maio. Aí, o que esse cara fez? Foi lá, estamos falando, né? Então, foi lá, o Malta foi lá, fez o DISC, as empresas foram lá, tem os testes, beleza. Aí, como é que surgiu essa preocupação com o ser humano? Elton Maio é o nome dele. O experimento de Hawthorne. O experimento de Hawthorne, senta aí que eu vou contar em 1 minuto o que é o experimento de Hawthorne. Experimento de Hawthorne, todo mundo que lida com gente tem que saber o experimento de Hawthorne. O experimento de Hawthorne foi o seguinte. Lembra do Maslow, que o Maslow falava lá que, tipo, você tem que olhar a luz no ambiente de trabalho, né? Porque um ambiente de trabalho sem luz é ruim, um ambiente de trabalho calorento é ruim, né? Então, ai, meu Deus, o Maslow já trazia isso. Beleza. Aí o Elton Maio, foi lá, que é um psicólogo, disse assim, vamos testar isso? Foi lá e foi para uma indústria elétrica, de energia elétrica, né? Chamava lá em Hawthorne. Beleza. Aí viu o que ele fez? Pegou um grupo de funcionário, colocou dentro de uma sala e começou a testar esses itens para ver se a produtividade melhorava ou piorava. Saca só. Aí eles foram lá e começaram a diminuir a iluminação. A produtividade, você acha que aumentou ou diminuiu? Responde aí, Lili. Você acha que a produtividade no escuro, começaram a diminuir a luz, aumentou ou diminuiu a produtividade, você acha? Digita aí para mim, que eu quero ver o que vocês acham. Então, bota aí. Lili acha que diminuiu. Agora, imagina, começaram a deixar a sala mais quente. Você acha que aumentou ou diminuiu? Mais quente, mais quente. Mais quente, mais escuro. Diminuiu ou aumentou a produtividade dessas pessoas? Caiu, diminuiu. Ô, Wanda, você está antecipando o experimento do Hawthorne, viu? Diminuiu. Beleza. Só que sabe o que aconteceu? Começou a aumentar. Meu irmão, eles iam diminuindo a luz e, ó, aumentava. Calor, aumentava. Produtividade do topo. Até que chegaram à luz de vela. E a produtividade, ó, no topo. O cara falou, tem algo errado nesse negócio aqui. Que danado tá acontecendo aqui? E aí, sabe que foi quando eles começaram a entender, sabe o quê? Não tem só a ver com o ambiente físico, não. Tem a ver com outras coisas que a gente não vê. E sabe o que é? As relações humanas. Esse grupo, e aí vem as pesquisas, esse grupo, quando eles foram escolhidos, sabe o que é que os amigos dele lá da fábrica disseram? Ó, tu vai lá medir a gente, hein? Representa a gente lá. Representa. Ou seja,
Meu, podia soltar um leão lá dentro, os caras iam produzir mais. Por quê? Porque eles estavam comprometidos com os amigos deles. Eles estavam medindo, eles estavam sendo medidos. A gente estava falando de prestígio. Prestígio da pessoa. Imagina! Então, assim, é por isso que muitas vezes, em muitas condições ruins, as equipes performam. Muitas vezes, em situações muito ruins, as equipes começam a ser melhores. Como é que pode isso? Eu trabalhei numa empresa, e muitos que estão aqui trabalharam comigo, em empresa que estava, em que entraram em recuperação judicial. Vocês sabem o que é isso? É a gente pagar VRVT por dia. VRVT por dia. Você sabe o que é isso? Você já viveu vivendo, liderando gente que não recebeu salário? Você já liderou? Eu já liderei. Você já liderou gente que você não pagou alguns dias? Eu já liderei. E como é que faz isso? E como é que você sobrevive a isso? Não é com conversa mole. Não é. Te falo. Não é batendo, não é fazendo bolinho de aniversário. Não é. Porque ele vai dizer assim, esse bolo de aniversário aí, podia ter pago meu salário. Como é que faz isso aí? Isso aí é para outro dia. Isso aí é para outro dia. Mas quando você entende o experimento de Hawthorne, você diz, não são só o ambiente que faz que uma equipe seja de alto valor. Não é. As relações fazem isso. O quanto a pessoa confia em você faz isso. E como é que você constrói isso? Então, vamos para frente. Então, por isso que eu te falo, se você lidera a gente, você tem que saber do experimento de Hawthorne. Porque você vai descobrir que tem muito mais coisa aqui envolvida. Beleza? Vamos para frente. Ó, e aí vamos falar então agora, nesses últimos minutos, sobre o DISC. Então, o que são esses 4 pilares? Quando a gente está falando de dominância, você vai ter lá, eu gravei alguns vídeos essa semana, e você vai ver lá cada item, tá bom? Cada item. Dominância, estabilidade, tal e tal e tal. Mas o que eu queria trazer muito mais nessa live é o seguinte, o dominante, ele é do comando e prazo. É isso que o executor, porque o DISC, ele é um acrônimo, né? DISC. O DISC, ele foi traduzido dentro do Coach Assessment como executor, comunicador, planejador e analista. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Pessoas com alta dominância é o executor. Executor é o quê? Comando e prazo. É isso que rege um executor. Comando e prazo. Então, quando o executor está tudo bem com ele, ele vai ser um cara de entrega. Aí você vai selecionar uma pessoa para tua equipe, tu precisa de um cara de entrega. Aí tu vai selecionar qual? O executor, ele tem que ter características do executor. Lembrando, viu? Nós temos, ó, os 4 perfis. Nós temos tudo, beleza? Agora, a gente vai ter em maior ou menor grau. Poliana, dá para mudar? Dá. Com bastante treinamento. Então, por exemplo, você descobriu que você é uma coisa e você quer desenvolver outras habilidades. Coaching, mentoria pesada, séria. Você consegue fazer aglutinar mais habilidades, tá? E isso é medido. Aí a pessoa começa a fazer um programa de desenvolvimento. Ah, estou fazendo um coaching. Tu fez a medição do DISC antes e depois? Não, não fiz. Pô, então como é que é isso? Como é que tu sabe que tu melhorou? Coaching não é psicólogo. Psicólogo tem 10 anos para passar contigo e tu falando da tua mãe, que tua mãe te deixou quando era pequena, sei que. Coaching não tem tempo para isso. Coach é como se fosse crossfit. Quando tu quebra a perna, tu vai pro crossfit ou tu vai para fisioterapia? Para fisioterapia, porque tu tá doente. Quando que você perdeu alguém importante, que você tá em dor, você não vai para um coach. Você vai para um psicólogo. Por quê? Porque você tem que passar lá dentro, nadando naquele lago da dor, o tempo que for necessário. Um coach não tem tempo para isso. O coach vai detectar que tem uma dor e vai dizer assim, ó, detectei que uma das coisas que impacta é isso aqui. Vai cuidar disso no psicólogo. Quem está aqui que já fez coach comigo, já fez mentoria, sabe disso. Todo mundo que é coach meu, eu faço uma entrevista antes para poder entender se eu quero o processo também. Por quê? Porque coach também escolhe processo. Eu não vou pegar qualquer processo. Tinha uma menina que queria fazer coach comigo para arrumar namorado. Gente, para. Como?
Aí eu fui e disse assim, tá bom, vai que esse namorado seja outra coisa, né? Porque é outra coisa que a gente aprende, que a pessoa às vezes fala uma coisa, mas na verdade tá querendo outra. Aí eu fui lá, beleza, fui. Ei, Ale! Coisa linda! Aí eu fui lá e comecei a, né? Fui lá atender, porque enquanto eu não decido na minha cabeça que eu vou aceitar a pessoa, eu comecei a fazer o processo para entender se eu ia ajudar ela ou não, tá? Comecei a fazer um processo de coach com ela, 4 sessões gratuitas que eu fiz, que eu queria entender. Nas 4 sessões ela falou mal do namorado todinho que ela teve. Aí eu disse, beleza, pergunta do milhão. O que é comum entre todos esses relacionamentos que você teve? Aí ela falou, eu não sei, sabe? Eu não sei se era o signo deles. Ah, pelo amor de Deus, minha filha. O problema é você. Você. É você. O que é que tem em comum na sua vida? Em tudo que deu errado e deu certo? Você. Não tem sua mãe, não tem seu pai, não tem mais ninguém. É você. Só que aceitar isso, ó, gente, aos 40, até os 30, minha menininha aí, Patrícia, fez 30. Eu disse a ela, 30 é top, viu? 30 é top. 30 é foguete que não tem ré. 30 é top. Mas 40, primeira pessoa que eu falei no dia foi com a minha psicóloga. Primeira pessoa. Por quê? Porque aos 40, aos 30, a gente vai olhar sobre as nossas relações. Se a gente tem uma família, nossos filhos, nananana. São as relações, são os amores, não sei o quê, tal, tal, tal. Aos 40, você começa a se medir. E se medir financeiramente. Quando eu olhei a minha conta, quando eu olhei que eu estava no Brasil, aos 30 eu estava onde? Em Paris com a minha mãe. Na Torre Eiffel. Eu disse, meu irmão, se aos 30 eu estou na Torre Eiffel, aos 40 eu estou onde? Cara, eu nem pensar. Não foi assim. Não foi assim. Aos 40 que eu entro no Nubank, né? Que é sem taxa, né? Que eu entro no Nubank e que eu vejo o meu saldo, eu digo, eu não cresci para isso. A tristeza, que eu não queria nem sair de dentro. Já disse para minha irmã, se você comprar aquele balão do 40, olhe, acabou nossa relação, viu? Que eu não vou publicar aqui quarentena, não. Uma tristeza dos 40, sabe? E aí, por isso que eu falo da sua régua. Por isso que eu falo da tua verdade. Aos 40, eu comecei a pensar. E eu não queria olhar o copo cheio, viu, minha gente? Para quem tá aqui dizendo, vamos olhar o copo metade cheio. Eu não queria olhar o copo cheio. Eu queria sentar e sofrer pelo aquele saldo desgracento da minha conta do Nubank. E aí eu comecei a pensar, eu tinha projetado isso, projetado aquilo. Ó, aqui, ó. Ela não queria nem ver o copo, era eu mesma. E aí, eu comecei a pensar, né? Mas eu pensei assim, aos 40, olha quanto de vida você viveu. Olha quanto de vida. Você casou, você separou, você teve câncer, você venceu, você entrou numa fila de adoção, ainda pode chorar. Você fez tanta coisa e você está se medindo só pelo seu saldo. Cara, esquece isso. Segue, né? E então, a importância, né? Então, o executor, vou voltar, né? Vou voltar porque eu já abri outra caixinha aqui, vamos para frente. Aí, o executor, ele vai estar focado em comando e prazo, é isso. O que ele vai chegar. Então, você vai, na hora da contratação, se você quer alguma coisa feita, a pessoa tem que ter um auto-executor, beleza? Tá. O influente, o I e alto, tá? Tem a ver com comunicador. São pessoas que o foco é conexão e diálogo. Se você tem coisa difícil para dizer, manda alguém que tem I alto. Aqui, ó, por exemplo, daqui dessa live, tá? Eu já consigo dizer. Por exemplo, a Resita aqui tem I alto. Provavelmente a Bia tem I alto, a Priscila tem I alto. Tudo tem I alto. E alto são essas pessoas influentes que conseguem conversar, falar aqui, ó. Ela vai simplesmente vai conseguindo conversar, entender, porque ela consegue sentir um pouco do que a pessoa está sentindo. Influência. Então, será que você é essa pessoa? Quando a gente tem consciência de quem a gente consegue ter mais tranquilidade nas coisas. Beleza. Estável. Então, D-I-S, estabilidade. Estabilidade é o planejador. O planejador é conciliação e consentimento. Por que conciliação? Porque o planejador, ele vai fazer
conexões com outras áreas. Se tu está montando um projeto e tu precisa de alguém que vá lá e faça esse meio de campo aqui, ó, alguém que tem um perfil de planejador vai ser ótimo, porque o planejador, ele não deixa nada passar. O planejador, ele é detalhista, entende? O executor pensa, o executor está com olho em construir a rodovia, prazo e tal. O executor, ele não olha para trás, muitas vezes. Imagina você como líder executor, você está no barco, e aí você tá, ó, você não tem consciência de quem você é, você não tem consciência como você age quando você tá em desnível. Você não tem. Aí sabe o que vai acontecer? Você bota todo mundo para remar. E você tá olhando para frente em vez de estar olhando para trás, porque líder não olha, não gerencia, olhando na ponta do barco para frente. Ele senta na ponta do barco e olha para os funcionários, para os colaboradores. Por quê? Porque são eles que regem. Eles que têm que te avisar que estão indo, que a gente está indo para o precipício. O líder tem que estar aqui, ó, dar água para um, manda o outro descansar. É isso. Percebe? Só que se o executor ele não está no equilíbrio, sabe o que vai fazer? Ele vai olhar para frente e quando chegar lá tem 2 mortos, 3 sem braço, 4 sangrando, e ele tá, bora, rema, 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 e 4 morrendo. Então, o executor precisa ter essa consciência. Você que é líder, você precisa ter consciência. Qual o teu impacto sobre os outros? Senão, as pessoas vão... Todo mundo vai chegar à vitória, mas você vai ter perdido uns 3 nesse caminho. Então, que tipo de líder você quer ser? Eu sempre fui um líder que entreguei resultado. Sempre. Sempre. Resultado eu sempre entreguei. Agora, a que custo? Várias pessoas. Eu passei do limite. Várias pessoas. Eu fui grosseira, ignorante. Várias. Tem gente aqui, inclusive... que vivenciaram comigo várias situações dessa quando eu não me conhecia direito. E hoje eu me conheço bem. E hoje eu consegui ajustar o meu comportamento, porque eu sei. Então, quando eu estou brava, quando eu estou chateada, eu não vou falar com o funcionário hoje. Eu vou guardar. Amanhã eu falo. Por quê? Porque isso tem a ver com o líder que você quer ser. Isso tem a ver com o tipo de pessoa que você quer ser. Então, você se conhece, que é justamente para escolher que tipo de pessoa você quer ser. Eu nunca vou ser a pessoa que vai analisar 32 vezes, que vai querer entrar no detalhe, eu nunca vou querer ser. Mas se eu não soubesse o valor que o executor tem, eu talvez estaria até hoje buscando ser outra coisa. E é por isso que você precisa saber quem você é. Para você pegar o que você é bom e entender que tem vezes que pode ter um desnível aí, mas é que é aquele dia que você não está muito bem, sabe? Então, planejador. E analítico? Controle e especificação. Se você tem um caminhão, eu trabalhei muito tempo em logística, se você tem um caminhão de vacina, né, para descarregar, quem que tu vai chamar? O influente? O influente vai começar a bater papo com os meninos que estão descarregando o caminhão, vai oferecer bolo e café. Não é esse tipo de gente. Você vai precisar, e eu sou comunicadora, eu sou executora e sou auto-I também. Mas me deixa com 7 pessoas ao redor para você ver o que vai acontecer. Daqui a pouco eu estou conversando só. Então, o cara que está lá descarregando o caminhão, olhando, você vai precisar o quê? De controle e especificação. Essa vacina aqui deu 25,4. Tem pessoas aqui como Patrícia, Nayan, Renata Cíntia, pessoas que são extremamente analíticas. Passa para a Patrícia. Patrícia hoje e a Nayan é responsável de... Uma das coisas é pagar a folha de pagamento da Riachuelo. 33 mil pessoas. Passa uma folha com R$2 de diferença para tu ver o que vai acontecer. Patrícia e Nayan detecta. Por quê? Porque elas são analíticas. Se cerque de gente diferente de você. Tenha ao seu redor gente diferente de você. Porque é assim que a gente precisa. Então, gente, para finalizar, vamos para frente aqui, tá? O DISC vai trazer, que horas são aqui? São 11h08, né? Eu prometi 1 hora. Para finalizar aqui, eu vou só até 11h15. Então, o que você vai precisar fazer? O DISC, ele vai te dar ele vai te dar quais são essas habilidades que são mais fortes em você, qual é o percentual, tá? Depois eu solto a DASA, eu publico a DASA para você saber como é que foi para a DASA, né? A DASA está aqui hoje. Eu não vou entrar no detalhe do DISC, porque era mais importante que vocês entendessem isso, por que isso é importante, mas lá vai dizer quais são os caminhos melhores para você, quais são os trabalhos melhores para você, aquilo que não vai ser legal para você, tá? Eu vou soltar hoje
uma proposta, vou soltar hoje aqui, para vocês, quem quiser adquirir o DISC, tá? Numa coisa diferente. Quem já fez o DISC comigo sabe, o valor que eu cobro é R$ 800. Então, a pessoa faz o DISC. Temos uma pergunta. Pessoas com alto I. Ó, o David perguntou aqui, pessoas com alto I podem ser bons líderes? Cara, todos os perfis podem ser bons líderes. Eles só precisam entender e saber no que eles são bons e como eles agem no momento crítico. Eles só precisam saber disso, entendeu? Porque todos podem ser ótimos e todos podem ser péssimos. Todos podem ser péssimos. Por quê? Porque ele não tem conhecimento sobre quem ele é. Então ele pode ser péssimo. Imagina, David, o cara quer ir, ele vai te falar, David, ele vai te falar, ele vai te motivar, ele vai te endossar, ele vai vender o que ele quer chegar com você, vai ser incrível. Mas esse cara, quando ele estiver sob pressão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar mais do que ele pode. Ele vai te prometer coisa que ele não vai te cumprir. Entende? É isso. Então, todos esses podem ser incríveis, podem ser péssimos. Eles precisam ter conhecimento sobre isso. E o DISC pode trazer isso, tá? Então, normalmente, ó, eu cobro R$ 800, é o DISC, mais 2 horas comigo. E essa devolutiva individual, eu vou te ajudar. Ah, o Ale já fez o DISC, foi verdade, Ale. E aí, agora, Ale, a gente faz nessa conversa individual um plano de desenvolvimento individual. Quais são os pontos, né? E aí a gente olha para teu momento atual. Porque a gente olha o DISC não tem certo e errado. Tem a ver assim, ó, como é o ambiente hoje? É isso. Para esse ambiente, que habilidade que você está sentindo falta? Beleza. Vamos fazer agora um plano para desenvolver essas habilidades. Gente, não é só com vídeo e conversa, não, tá? Desenvolver habilidade é suor. Imagina você que não tem auto-I. E você quer desenvolver auto-I. Sabe o que eu vou mandar você fazer? Marca café com pessoas para você conversar com essas pessoas. Para quem não gosta de conversar, para quem não quer interagir, é treinamento. É a mesma coisa. Se você tem a perna mole, você tem perna mole. O que é que vai acontecer? Você vai malhar a perna. E para malhar a perna, vai doer a perna. É isso, é a mesma coisa. A habilidade emocional é a mesma coisa. Desconfie de gente que fique só conversa, leitura, não sei o quê, para desenvolver habilidade. Não é assim. Desenvolver habilidade tem a ver com você fazer esforço. Porque não é natural. Se fosse natural, você não estava me procurando, né? É simples assim, tá? Então, beleza. Ó, vou soltar uma oferta. E aí você tem o DISC. Se você fizer o DISC só, quero fazer o DISC, Pauliana, quero entrar na próxima turma. 297. Então, você vai fazer o DISC e você vai entrar numa turma dessa aqui, ó, particular, tá? Fechada. É a turma VIP. Nessa turma VIP, você vai ter, a gente vai falar, vai ser 2 horas, onde eu vou falar de cada um e você vai olhando o teu teste para ir fazendo perguntas sobre o teu teste, beleza? Então, 297, eu quero uma turma aí com mais ou menos 10 ou 20 alunos, mais ou menos, que até 20 dá, porque gente demais também já começa a bagunçar o negócio. Então, 297. Mas se você quer individual, não, Poliana, eu estou com uma situação específica, quero realmente um momento só meu, acho que está lá 397, tá? Então, normalmente comigo é R$ 400, né? Normalmente tudo hoje dá R$ 800, né? Então, quem fez coach comigo, o processo de coach, tem o DISC dentro. Mas vai, nesse momento, ser 397, tá? Então, vou soltar, então você aí. Então, faz uma coisa para mim. Você que está agora assistindo, me dá 1 minuto a mais do seu tempo, vai lá na última publicação, solta, aqui vocês soltaram várias coisas que vocês foram aprendendo ao longo dessa live. Pega um minutinho para mim, vai lá na última publicação. Quem fizer isso, eu vou dar adicionalmente um teste, que é o teste de valores do Barrett. É uma certificação que eu fiz do CTT, é uma certificação internacional, que vai falar sobre quais são os valores que você tem. Por quê? A maioria das pessoas que chegam para coach comigo, que chegam, ai, Poliana, estou meio perdido, estou meio chateado, não sei o que está acontecendo, normalmente é problema de valor. A pessoa, ela está vivendo em desacordo com os valores que são mais importantes para ela. Então, para quem veio nessa live, comenta lá na minha última publicação, dizendo
alguma coisa legal, ou eu vim, eu fui, eu quero não, porque eu quero já foi do sorteio. Bota lá alguma coisa que você aprendeu hoje, coloca lá agora, e eu vou pegar. Hoje eu vou mandar para você, eu vou te chamar e vou te mandar um teste de valores do Barrett, do Richard Barrett. E aí você vai fazer esse teste e ao longo da semana que vem eu vou falar sobre valores, beleza? E aí você vai entender um pouco. E aí, se você fechar a mentoria, se você comprar a mentoria, não, se você comprar o teste do DISC, eu consigo, nesse mesmo dia, falar com você sobre isso e a gente já faz um PDI completo, beleza? Então, nesse primeiro momento, eu vou te dar um teste, você vai receber, coloca lá alguma coisa, mas eu só vou mandar para quem comentar, tá bom? Porque eu não tenho como saber quem estava aqui na live. Então, vai lá, comenta lá, alguma coisa que você aprendeu hoje, que eu vou te mandar. Já faz isso agora para não esquecer. Já faz isso agora para não esquecer, porque sou eu, meu Deus do céu. Eu com Covid, minha filha, o Covid eu tive 3 vezes, só a graça. E aí, ó, te mando então o Barrett, você vai receber no teu e-mail bonitinho uma avaliação, tá? Bem legal. Mas se você fechar comigo a mentoria lá com 297, você entra na próxima turma e a gente vai falar um pouquinho de Barrett também. E se fechar individual, ótimo, teremos um momento só nosso. Beleza? Deixa eu ver aqui, tem só mais uma coisa. Tá pedindo aqui, a Lili tá aqui dizendo... Gente, quem me conhece sabe que eu sou meio vingativa, né? Isso faz parte do executor, tá bom? Eu sou meio vingativa, assim, né? Eu acho que tudo se colhe, né? E acho que isso é bem parte do executor também, sabe? Meio libriano também. É porque eu acho que tudo da gente acaba... tudo que tem ao nosso redor serve para nosso conhecimento. O que as pessoas falam, astrologia, acho que tudo serve de algum jeito para a gente se conhecer melhor, né? Eu não ia deixar essa live salva, não, entendeu? Porque eu acho que quem chegou aqui, reservou um tempo para mim e me honrou com a presença, merecia esse momento só nosso, mas minha vontade aqui é deletar. A Lili está dizendo aqui para deixar essa live salva, então eu vou deixar essa live salva essa semana, tá bom? Compartilha essa live com alguém. Se essa live serviu para você, para alguma coisa, né? Se você gostou, compartilha. E para você que vai querer estar comigo na primeira turma, já manda eu quero, vou te mandar o link lá para você poder se inscrever. Beleza? E se você quiser individual também, você só se inscrever no individual. Tá? Mas, meu Deus, cadê minha pauta aqui? Eu garantir que eu não esqueci nada. Espera aí, rapidinho, gente. Só para eu tenho uma pauta aqui. Pronto, beleza. Então, a gente falou de relações humanas, falamos de teste psicológico, falamos do contexto, falamos da importância do autoconhecimento, falamos do DISC, e aí falamos do que vocês vão ganhar após finalizar essa live. São 11h17, né? Eu queria, nesse último momento, dizer para vocês, porque valeu a pena estar aqui, queria muito aqui ler vocês. Nós temos 30 pessoas ao vivo. Essas pessoas começaram desde o início comigo, permaneceram comigo. Quero agradecer do fundo do meu coração minha equipe, que me aguenta a semana inteira e que está aqui também na live, né? Agradecer a todos os bebês que participaram da minha live e das minhas publicações. Eu queria que vocês dissessem aqui para mim, queria ler um pouquinho vocês, que é a minha única interação. Por que valeu a pena estar aqui hoje? Ale, beijo, lindona. Se você puder, entra na nossa turma. Vamos falar um pouquinho aí do teu momento, vamos trazer um pouquinho os desafios do teu trabalho, né? Você tinha me falado que teve uma questão até em relação à idade no recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é uma coisa que eu penso em falar, tá? Essa questão de diversidade, principalmente, mas são assuntos de próxima live. Então, eu queria... se vocês puderem depois, pode mandar no direct para mim, coisas que vocês queriam me ouvir falar em live, né? Então, a gente deve ter aí pelo menos uma por mês, e aí eu já vou selecionando o assunto para a nossa próxima live, tá bom? Gente, obrigada, você é incrível, obrigada por tanto, obrigada, Resita. A gente tem que marcar um café, né? Saudade de você, amiga. Meu pai está dizendo aqui, parei tudo só para te assistir. Pai, obrigada. Você sabe o que você representa para mim. Dan, obrigada por você ter vindo. Danilo, você tá me devendo, Danilo. Um almoço, Danilo. Cadê você? Minha mãe foi embora, você não chegou aqui. Não é Danilo, não, é Dan Correia. É ele sim, minha filha. Lili dizendo aqui que não é tu, Danilo. É Dan Correia, não é, não?
aí. Dan Correia, pensei que era outro amigo meu, mas Dan, obrigada pela tua presença. Wanda, também te admiro, princesa. Entra, vamos fazer isso, dá de presente para você. Autoconhecimento é um negócio que é incrível. Ah, é o Danilo da Patrícia! Oi, Danilo. Danilo, você não quis ir pro Sorriso Maroto? Por nada, né? Podia ir. Mas, assim, muito obrigada, Danilo, pela tua presença. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada por ter parado aí tudo com a Laura. O pai da Laurinha, gente, muito obrigada. Aí, ó, meus funcionários não só vêm, como traz os maridos, tá certo? É isso aí. Ana, obrigada. Vamos, não impede não, vamos fazer o almoço sim. Gente, muito obrigada por tudo. Um ótimo, ótimo, ótimo sábado. Adassa, obrigada por ter compartilhado, obrigada por tanto. Daqui a pouco a gente tá no Conar junto. Coisa linda. Terminaram lá o print, o coisa lá no post. Lili, dá uma olhada aí para mim nesses posts aí, que é isso que vai me fazer mandar lá os negócios do Barrett, tá? Para vocês. E aí vocês já fazem para ficar bonitinho, acompanhando essa semana que eu vou falar sobre o Barrett essa semana, hein? Bia linda, muito obrigada. Faz o teste também. Valéria, vamos ver aí se todo mundo já comentou. A Lili está olhando agora o último post que a gente fez. E aí, Lili? O link do quê? Do último post? Tá, a gente vai mandar aqui o último post aqui já. Ó, mas aí, quantos comentários tem? Ó, tem pouco comentário, hein, gente? Já vamos lá, comenta lá que eu não vou ficar mandando negócio de graça, não. Manda lá que eu preciso disso para a gente já poder saber quem teve aqui. Senão eu não vou saber quem teve aqui, tá? Não, minha memória já não tá boa, vocês sabem. Então, ó, comenta para eu mandar para você, beleza? Te chamo e aí a Lili já manda para você o teste do Barrett, tá? Gente, quantos comentários tem lá, Lili? Tem 5 comentários, gente. Vai lá, tá faltando gente do nada cobrando meta. Tu não sabe, Cris, como é que eu sou? Vai lá e comenta. Tem 28, 29 pessoas aqui. Comenta na live para eu mandar para você o teste do Barrett, tá? Você não vai se arrepender. Tá aqui, ó, o link. A Lili colocou aqui o link. Vai lá. Gente, ótimo, ótimo, ótimo sábado. Seja incrível, tá? Um beijo grande. Até a próxima. Agora vamos ver aqui como é que termina. É só fechar isso aqui? Ah, tá esperando acabar aqui. Como é que fecha aqui, Lin? Eu não sei. Gente, a primeira live aqui. Só fechar aqui? Salva e tal.